A graça e a paz do Senhor Jesus para você que vai ouvir essa mensagem. Eu estava aqui hoje muito preocupada porque eu tenho recebido muitas mensagens enganosas. E eu acho que todos nós estamos passando por essa situação. A gente recebe áudios, vídeos, mensagens escritas com todo tipo de mentiras, de enganos. Nós precisamos selecionar isso para a gente, senão a gente acaba acreditando nessas mentiras e passando para frente, compartilhando com os outros. E isso é muito desagradável. Então, assim, antes da gente passar qualquer mensagem, nós deveríamos confirmar se aquilo é verdadeiro, checar essas informações. Então, eu estive pensando sobre a cegueira espiritual pela qual nós estamos passando neste momento de pandemia. Muitas mentiras têm sido divulgadas e o pior de tudo isso é que coloca a vida das pessoas em risco. Ou então incitam coisas para que as pessoas sejam agressivas umas com as outras. Estão incitando o ódio dentro das pessoas ao invés de propagar o amor. Aí eu estive pensando sobre a cegueira espiritual. Não sei se já aconteceu com você. Às vezes você fala alguma coisa com uma pessoa, ou conversa com ela, e parece que ela não entende. O entendimento dela está tampado, ela não consegue entender. E ela também não faz questão de te perguntar, ela entende aquilo que ela quis entender. E até fica chateada, fica com raiva, mas não tem a humildade de chegar para você e perguntar o que você realmente quis dizer com isso, por que você está pensando assim. E trocar realmente ideia, trocar informação, mas são pessoas que têm uma arrogância dentro de si, que se acham donas da verdade e acham que é vergonhoso falar que não sabe, que gostaria de aprender, que queria ouvir mais sobre aquele determinado assunto ou sobre aquilo que você falou com ela que houve mal entendido. Ser humilde de querer ouvir o que realmente a pessoa quis dizer e dar a oportunidade da pessoa falar. Então, hoje está acontecendo muito isso. A pessoa te manda uma mensagem, se você discordar dela, ela fica chateada e ela acha que ela tem razão, que aquilo é verdade, porque ela recebeu, porque foi um médico X que mandou, porque foi o fulano lá de outro país. E vão ouvindo e vão acreditando. E aí isso me chamou atenção. Eu gostaria de ilustrar essa situação com uma sala totalmente escura. Você está numa sala escura, o que você vê? Praticamente nada. Se você acender um palitinho de fósforo, já vai dar para você ver alguma coisa. Se você acender uma vela, vai clarear um pouco mais. E se acender uma lâmpada, você enxergará tudo. E eu acho que é disso que nós estamos precisando nesse momento. Pedir a Deus que abra o nosso entendimento, que tire essa cegueira espiritual de nós, para que a gente possa realmente encontrar a verdade, selecionar essa verdade e não acreditar em tudo que nós ouvimos. E eu gostaria de ilustrar isso também com a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 até o 17, quando Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado. Ele encontrou com 2 discípulos no caminho de Emaús e olha o que aconteceu. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse, Jesus dizendo, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhes, és tu só peregrina em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe respondeu, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo.
Eu gostaria que você lesse essa passagem, você verá que eles estavam lado a lado com Jesus, Jesus falando com eles, e eles não perceberam, eles estavam cegos, eles não estavam conseguindo enxergar que aquele era Jesus que estava perto deles. E assim acontece conosco. Se nós estivermos na escuridão, se nós não tivermos a luz da sabedoria, se nós não nos firmarmos na palavra de Deus, nós vamos sim cair em muitos enganos e vamos compartilhar também esses enganos. Então eu peço a Deus neste momento que lhe dê sabedoria, que me dê sabedoria, para que a gente possa ler, ouvir, receber essas mensagens e discernir o que é certo e o que é errado. Não passar para frente esse tipo de informação. Que a gente saiba selecionar as notícias, saber aquilo que realmente está acontecendo, como você deve agir nesse momento, mas não ouvir todas as vozes. Ouvir a voz da ciência, que diz aquilo que a gente deve fazer nesse momento de pandemia, e ouvir a voz do Senhor, mostrando para nós que é preciso ter paz, ter um coração tranquilo, que Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele é o dono da nossa vida. E nada vai acontecer que não seja permissão dEle. Amém? Que Deus te abençoe e me abençoe em nome de Jesus.